eles tivessem tratado o menino como um psicopata ou como um sociopata, aí ela teria, tipo assim... Ela teria outro... Era outra coisa. Era outra visão da série. E seria mais foda, sabe? Existe uma guerra de narrativas em torno dessa Cringe? Por que cringe, Bubzinha? série da Netflix. Vamos falar da famigerada série Adolescência. Adolescence. 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 More Adolescence. feminist nonsense, ultimately. It is not true. White young boys are not the problem. Young white men in this country are the most targeted group of people, the most vilified, and clearly, by all the statistics, the most forgotten. Ela já é o maior sucesso da plataforma e, ao mesmo tempo, é a produção mais polêmica da empresa dos últimos anos. Mas o que está por trás disso? Porque o primeiro-ministro britânico quer passar essa série nas escolas de todo o Reino Unido. At home, we are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl, and it's very, very good. Porque existe um grupo de pessoas que acusa a Netflix de trocar a raça do protagonista e de usar essa série para atacar a masculinidade das crianças, chamando a atenção de Elon Musk para o assunto. E como encontrar a verdade no meio de tanto ruído. Adolescência conta a história de um garoto de 13 anos acusado de matar uma colega de classe a facadas. A série inovou em técnicas de filmagem e levantou debates na sociedade. Eu acho que é bom ele não ser um psicopata, porque mostra que ele podia ser o filho de qualquer um. Mas aí é que tá. Pode realmente ser o filho de qualquer um. Você pode ser um pai bom e a pessoa pode tá no meio de uma família boa e, infelizmente, acontecer. Sobre masculinidade, uso de redes sociais e paternidade. E eu vou analisar tudo isso com vocês, mas primeiro a gente precisa eliminar esse ruído, porque só então a gente vai conseguir entender qual que é a verdadeira mensagem dessa história. E o primeiro ataque que essa série está sofrendo é de ter feito uma troca de raça. Imediatamente após o lançamento dessa série, vários perfis do X começaram a compartilhar esta imagem. O caso de um garoto preto de família imigrante que esfaqueou uma garota até a morte e foi sentenciado à prisão perpétua. Um perfil do X publicou: a Netflix tem uma série chamada Adolescência, que trata de um assassino britânico que esfaqueou uma garota até a morte dentro de um ônibus. A câmera do drone apareceu e você nem viu. A série é baseada em casos reais, como o do assassino de Southport. E adivinha só, eles trocaram a raça do assassino real, que era um homem negro migrante, por um garoto branco. E a história mostra que ele foi radicalizado online pelo movimento Red Pill. Simplesmente o estado absoluto de propaganda anti-branca. É claro que Elon Musk fez questão de comentar "Uou". Sim, e realmente "Uou". Essa também foi a minha reação quando eu vi na internet que algumas pessoas estavam falando esse tipo de coisa sobre a série. Mas o meu "uou" tem um significado diferente do Elon Musk, porque é simplesmente por saber que isso é mentira. E Stephen Graham, em uma entrevista, deixou claro que essa história foi inspirada em diversos casos de assassinatos e ataques onde garotos atacavam meninas com facas, e em uma entrevista ele menciona 2 desses casos. Look, it started when I read an article, and it was an article about a young boy who'd stabbed a young girl to death. A couple of months later, there was a piece on the news, and it was about a young boy who'd stabbed a young girl to death. And I just thought, why? Why is this happening? Well, today the internet is as much of a teacher and a parent to our children as we can be. Do you know what I mean? Mesmo assim, as redes sociais se encheram de pessoas fazendo afirmações dizendo que a demografia dos assassinos da vida real é outra, sugerindo que crianças assassinas são sempre pretas, pessoas chamando o criador da série de traidor e acusando a série de fazer a troca de raças numa tentativa de atacar os meninos brancos. É claro que essas afirmações, elas são primeiramente racistas, em segundo lugar, elas não têm absolutamente nada a ver com a verdade, e em terceiro lugar, mostram a ignorância dessas pessoas com relação à estratégia narrativa. De acordo com este relatório do governo britânico, entre março de 2022 e março de 2024, 1.044 pessoas foram assassinadas no Reino Unido. O suspeito de assassinato era branco em 672 casos, enquanto que pretos eram suspeitos em 210 casos.
casos. E toda essa conversa sobre troca de raça está deixando de lado um fator muito importante. Esta é uma obra de ficção. E como uma obra de ficção, ela está preocupada com outros temas. Ela está preocupada em debater masculinidade, em debater o uso de redes sociais por parte de adolescentes e o papel dos pais na criação dos filhos. Então, se essa série quisesse focar em uma questão racial, ela o teria feito, mas você vai assistir a série e você vai ver que em nenhum momento é mencionado qualquer coisa com relação ao fato do garoto ser branco. A questão racial não é o tópico dessa série. Talvez se fosse um garoto preto, a questão racial seria o tópico da série. Mas o tópico não é a questão racial. E agora vem a segunda acusação que essa série sofre, que é de que ela estaria emasculando os jovens, querendo acabar com a masculinidade dos meninos. Isso porque a série ataca os Red Pill. E eu vou detalhar isso mais daqui a pouco. O que essas pessoas parecem deixar de lado é que essa série possui excelentes personagens masculinos, complexos, fortes, homens de valor. O detetive do caso é um policial honrado, inteligente, que tem seus próprios problemas com seu filho. O pai de Jamie é um homem trabalhador que cuida de sua família e a protege quando se sente ameaçado. A série não está falando contra a masculinidade. A série está falando sobre uma versão absurda de masculinidade que está sendo propagada pela internet. Agora que há controvérsias. Não sei. Virou uma chatice extrema assistir qualquer filme ou série. Ninguém mais presta atenção na história. Todo mundo fica procurando alguma coisa pra falar que é lacração ou pra falar que é propaganda de direita, nazismo, fascismo. Sim, é por isso que eu fico analisando e, tipo assim, tem coisas que o pessoal fala que é porque... Não, porque eu analisei minuciosamente. É claro que é. Sendo que, tipo assim, mano, você tá viajando, assiste. E eu acho, sim, que a série tá falando sobre a masculinidade, tentando colocar isso como a vilã, como, tipo assim, vamos desconstruir a sua masculinidade. Eu não acho que ele tá fazendo uma crítica muito boa, não. Eu acho que ele tá... A série realmente criticou esse negócio aí da masculinidade, do ser homem e tal, tá? Agora, sobre a guerra racial, é porque, assim, como também todo o filme começou a lacrar muito, né, de lá pra cá, aí também, por isso que a galera ficou bitolada, né? É duro. E aí colocaram o personagem principal como sendo um branquinho que é vilão, né? Aí o pessoal já começa a falar assim, tá vendo? É por isso que colocaram ele vilão, porque ele é branco. Só que, em contraponto, tem o pai, que ele também é um homem branco e ele é um cara bom. Não é um cara mau. Então, qual é a mensagem racial? Se o homem branco, o pai, ele é um cara bom. Que esse ruído... O pai é vilanizado. Eu não achei que a série vilanizou o pai. Eu não vi isso, não. Foi retirado. Agora que todo esse burburinho político que foi colocado em torno da série pôde ser esclarecido, agora sim, a gente pode finalmente entender a verdadeira mensagem dessa série. Uma mensagem inteligente, provocativa e muito pertinente para os nossos dias. 4 episódios, todos gravados em plano contínuo. O pai foi pintado como desequilibrado. Claro que não, gente. O pai estava passando por uma situação extremamente complicada. E ele explodiu em pontos que ele podia explodir. E pode perceber que ele explodia, mas quando ele ia falar com a mãe ou com a filha, ele acalmava, ele abaixava os ânimos e chamava ela de meu amor. Tratava a filha bem. Então, como assim? Que vilão é esse? Não. Ele ia espancar o moleque do nada? Não, que isso? Ele só pegou o moleque pelo colarinho e falou, vai embora daqui. Isso não é querer espancar, pô. Os dias. 4 episódios, todos gravados em plano contínuo. E esse não é o plano contínuo falso do filme 1917. Eu tô falando de uma câmera DJI Ronin 4D sendo usada sem interrupções em cada episódio de quase 1 hora, criando uma atmosfera imersiva, real, crua, para contar uma história ainda mais real. E aí, depois disso, o mais importante é que
lembra da cena que ele jogou a tinta no carro e a mulher tava tipo, para com isso, que é literalmente o que toda mulher faz. E aí lembra dessa cena, e aí ele joga a tinta no carro e ela tá com a planta na mão, e aí ele precisa colocar a planta no carro. Depois de ele ter, tipo assim, explodido, era o ápice da explosão, ele pegou a planta dela e falou assim, me dá aqui, amor. Pegou a planta e colocou no carro. Pra mim, isso não é ser vilão. A série podia ter, sei lá, ele ter sido o Capitão Nascimento nessa hora e pegado a planta e, porra, me dá isso aqui. Entendeu? Ainda mais crua. Mas apesar do visual impressionante, da coragem da Netflix em fazer algo diferente e de todo mundo estar falando disso, essa não é a coisa mais importante dessa série. Para entendermos a real mensagem dessa história, precisamos falar deste homem, Andrew Tate. Mas antes eu quero dar um recado da nossa patrocinadora de hoje, que é a NordVPN. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a gente está a todo momento trocando informações através da internet, é muito importante que tomemos cuidado com a segurança dessas informações. A NordVPN é a maior e melhor VPN. Caraca, mano! Ô, velho, o cara conseguiu meter um ad liso do nada. Esse cara é bom, tá? E Stephen Graham, benefícios da NordVPN. De volta para o vídeo. O roteirista e ator da série, Stephen Graham, encontrou em uma das figuras contemporâneas... Ele falou isso, é que eu tava muito prestando atenção no que vocês estavam falando, desculpa. Eu tava prestando atenção e lendo aqui, cara. De volta para o vídeo. O roteirista e ator da série, Stephen Graham, encontrou em uma das figuras contemporâneas mais controversas da internet a imagem perfeita para falar de um dos grandes problemas de hoje. Eu dava aulas no ensino médio quando eu ouvi falar pela primeira vez do nome de Andrew Tate. Hoje é a primeira vez que eu escuto falar sobre esse nome. Sobre essa pessoa. E alguns alunos, bons alunos, pareciam encantados com aquela figura carismática. Esse era um homem que estava usando da internet para alimentar o ressentimento de homens adolescentes que acreditam possuir alguma forma de superioridade com relação às mulheres. Andrew Tate foi preso acusado de tráfico internacional de mulheres, abuso e cárcere privado. Tate, que se diz muçulmano e mesmo assim possui uma estranha influência sobre alguns cristãos radicais e personalidades de direita, já disse coisas como o valor de uma mulher é proporcional à sua beleza. O maior propósito na vida de uma mulher é encontrar um homem. O valor de uma mulher está em satisfazer e agradar ao homem. Mulheres são manipuláveis por natureza. As mulheres precisam ser protegidas de seus impulsos irracionais. Você não pode ser responsabilizado por um cachorro que não te obedece ou por uma mulher que não te obedece. São esses pensamentos que influenciaram o protagonista de Adolescência. Um garoto de 13 anos que é acusado de matar sua colega de classe. Hey, Jamie Miller. The time is 6:15 a.m. and I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to say anything. O primeiro episódio de Adolescência começa nos mostrando um pai ouvindo um áudio do filho. O detetive Luke Bascombe nunca sonhou em ser pai. I never wanted him. Hã? I do love him very much. Ser pai é o maior desafio que um homem pode encarar. Ser pai de um outro homem é um desafio em particular. Quando Jamie é acusado de matar a facada sua colega de classe, ele chama seu pai para ser seu responsável legal. Não porque confiava nele, mas porque acreditava que conseguiria convencê-lo de sua inocência. Passamos o segundo episódio em uma escola. As escolas não são como antes, nunca mais serão. Alunos não respeitam professores, crianças falam as mais terríveis obscenidades, pais não fazem ideia de quem os filhos são quando estão longe de casa. O sistema é feito para falhar com elas porque, simplesmente, ninguém se importa. Mas é só no terceiro episódio que a gente vai conhecer de verdade quem é Jamie. Pra mim também sempre foi assim. Muitas vezes, quando eu confrontava os pais a respeito do comportamento de seu filho na escola, eu ouvia a mesma resposta. Mas meu filho não é assim em casa? Essa não se parece com minha filha? Meu filho jamais faria algo assim. Que o cara defendia contra as mulheres. Só imaginei a Sakura dando cheque em cada uma delas. Você tomou o remédio HJ? Tomei. Mas diria algo assim, jamais se comportaria dessa forma. Porque muitas crianças e adolescentes se comportam de forma completamente diferente quando estão longe dos pais. Quando estão com seus amigos, colegas de escola. E se tornam pessoas completamente diferentes também
quando estão nas redes sociais. Jamie mostra diante da psicóloga quem ele realmente é. A beleza deste roteiro está em destruir expectativas. No primeiro episódio, o pai briga com a polícia defendendo o filho. Nossa, a voz dele de inglês é muito melhor, né? Mas termina com ele aí, chorando diante da verdade. No episódio 3, temos a psicóloga chegando animada para avaliar Jamie. Ela brinca com ele, os dois sorriem, mas assim que ela começa a perguntar sobre a perspectiva de Jamie sobre masculinidade e sobre seu pai, ela vê o verdadeiro Jamie, um adolescente carregado de ressentimento e ódio contra mulheres por se sentir inferior e rejeitado. Look at me now! You do not control what I do in my life! Get that in that fucking little head of yours! O que torna uma criança em um criminoso cruel. O detetive comenta um parte da caso onde um psicóloga, não, a adolescente gente era viu vítima tudo. de abuso e por isso acabou matando outra pessoa. Mas este não é o caso. O que deu errado com Jamie? When I was his age, my dad used to fucking batter me. Sometimes he'd take the belt to me and he'd fucking whack me and he'd whack me. And I promised myself, I said when I had my own kids, I'd never do that. So if my dad made me, how did I make that? A adolescência foge do clichê onde a família se desfaz completamente após uma tragédia. A família de Jamie tenta continuar forte apesar dele, apesar de seu crime. Seu pai e sua mãe sofrem um tipo diferente de luto, a perda de uma versão do filho com a qual estavam familiarizados, uma versão que morre no mesmo momento em que uma menina é morta a facadas pelo garoto. E agora precisam conviver e se adaptar a uma realidade de perda e dor constante. Sua irmã não se torna uma rebelde, como normalmente acontece em histórias assim. Ela tenta permanecer firme e dar aos pais o apoio que eles precisam. Lisa simboliza um dos questionamentos mais antigos da história. Por que dois irmãos, criados em condições semelhantes, se tornam tão diferentes? Pessoas como Caim e Abel, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, a literatura, a Bíblia e as mitologias estão repletas de histórias que mostram como que, mesmo em situações parecidas, as pessoas são completamente diferentes. Essa dualidade entre irmãos é frequente. E é isso que a série quis dizer ali no final, quando o pai falou assim... Nem parece que ela saiu da gente. Nem parece que, sei lá, foi a gente que criou ela. E aí a mãe fala, tipo assim como a gente criou ele também. Então, tipo, não era culpa deles, entendeu? Ela era uma menina boa, ela foi... Né? Graham explora esse arco histórico na figura da irmã de um assassino de uma garota. Ah, tá. Basta dar play. Same way we made him. O último episódio de adolescência é como um soco no estômago. Vemos uma família destruída pelo comportamento e ações do menino. E a pergunta que é feita é: será que os pais podem ser responsabilizados pelo comportamento de seu filho? Se você é cristão, eu respondo isso com outra pergunta. Será que Deus pode ser responsabilizado pelo comportamento de seu filho? Não tem nada a ver. Lúcifer. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É possível que bons pais tenham filhos ruins? Sim. E é por isso... Nossa senhora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus do céu, viajou total. Filho, meu primeiro menino, vai nascer daqui a algumas semanas. Se eu fosse a única influência na vida dele, ainda assim, ele teria a influência negativa dos meus erros. Porque eu não sou perfeito. Viajou muito, muito, muito. Chapou totalmente nisso daí. Mas ele vai ter outras influências. Chega um momento na vida de um pai que a influência que ele exerce sobre o seu filho é uma das menores. Eu vi isso várias vezes com adolescentes para quem eu dava aula. Sim, gente, mas não exclui que, tipo, mano, se o pai for... Se a mãe é uma puta e ensina a filha a ser puta, ela... Muito mais chance ela ser puta no futuro.
do que uma mãe que, tipo assim, cria a filha certo e a filha decide ser puta depois. Oxe, tem nada a ver uma coisa com a outra. Capô de coco. Quando a influência de outros meninos, colegas da sua idade, a influência de personalidades, a influência da internet se tornava muito maior do que a influência de seus próprios pais. Então, não, nem sempre os pais podem ser responsabilizados pelo comportamento dos filhos, porque eles nem sempre têm liberdade de escolher. Mas isso não tira deles, dos pais, sua responsabilidade. Deixar os filhos crescerem com um celular e um computador e acesso à internet irrestritos é um tipo muito peculiar e cruel de negligência. Eu sei que se eu tivesse um celular na minha mão com acesso irrestrito à internet quando eu era adolescente, eu faria muitas coisas com esse celular. Nenhuma delas positiva. Nós exigimos que crianças e adolescentes tenham capacidade de escolher de forma correta o que verão e damos liberdade restrita a elas e acreditamos que elas vão ter sabedoria para escolher a coisa certa, mas isso não acontece. Então, quem ou o que está formando a visão dos garotos, dos meninos, sobre o que é masculinidade? Essa é a reflexão que a adolescência está trazendo para a gente. Há um velho ditado que diz que é necessário uma vila inteira para criar uma criança, mas o que fazer quando a vila entrega uma tela na mão da criança e deixa que ela crie a si mesma através de tutoriais de comportamento virtuais? Existe uma forma extremamente tóxica e perigosa de masculinidade. Se os pais não ensinarem... Eu sempre fui pra lan house, tive acesso à internet, computador, celular e nunca vi merda. E só queria jogar CS. Então, mano, é uma discussão muito complicada isso daí, tá? A minha mãe também nunca ficou fazendo esse tipo de coisa comigo e nem por isso, velho. Eu fui uma adolescente normal. Mano, eu passava o dia... A minha adolescência toda, minha juventude toda foi dentro do quarto, na frente do computador, no Orkut. Que é, no meu tempo era Orkut. Toda. Você é normal? Seus filhos Obviamente tem outro contexto hoje, né? E eu não acho que... Eu não tô defendendo isso, não. Eu não acho bom também os pais liberarem completamente, assim, com certeza, a internet na mão dos filhos. E eu não sou também do papo de que, não pode dar celular pra criança, não. Criança não. Tipo, mas não pode dar celular pro jovem. Não pode... Tem que dar porque é o mundo que a gente vive hoje, gente. Senão a criança vai nascer uma completa burra ao mundo de hoje. Adolescente, no caso, falando criança, né? Criança não precisa dessas coisas, não tem celular. Mas, obviamente, tem que ter o controle, sim. Serem bons homens. O problema, sabe o que é? É que o pessoal também não sabe o que quer. Porque aí, vai lá, dá o celular pro adolescente. Beleza, não negligencie seu filho. Esteja de olho no que ele tá fazendo. Ok. Aí o pai vai lá e tenta fazer isso. Não, eu vou, sei lá, tenho que trabalhar, não tenho muito tempo de ver o que você tá fazendo, mas eu vou instalar aqui um aplicativo pra ver o que você tá fazendo, tudo que você fizer, ou você é avisada. Não, você tá invadindo a privacidade do seu filho. Ué, não pode ver, não pode ter a senha do filho, não pode ver as conversas, não pode ver o que ele tá fazendo, o que é invasão de privacidade. Homens fortes e ao mesmo tempo amáveis, homens capazes de sacrificar a própria vida pela sua família, homens que... Imagina achar que jovem tem que ter privacidade. Imagina isso! Que não são centrados nos seus prazeres individuais e que não procuram viver pela felicidade, mas viver por propósito. Se os pais não ensinarem isso aos seus filhos, bem, alguém vai ensinar algo bem diferente. Mas se essa série tentasse apenas nos dizer isso, teríamos uma visão vitimista de que criminosos são produtos da sociedade. Mas ela não faz isso. Vários garotos da escola sofreram as mesmas influências, mas foi apenas Jamie quem matou. Jovem tem que ter privacidade plena assim que sair de casa. É isso, mano. É isso. Sua colega. Nunca podemos esquecer que o ser humano é capaz de fazer escolhas e que seu destino não é determinado pelo lugar onde nasceu ou pelos pais que tiveram. E a série acerta ao deixar isso muito claro. O que a adolescência está nos ensinando, e eu fico feliz em saber que a Netflix acertou tão bem dessa vez, é que acima de qualquer influência ainda existe a individualidade e o poder de escolha.
O mesmo Jamie que aprendeu pela internet a desvalorizar as mulheres tem uma mãe excelente e amável e uma irmã inteligente e forte. O mesmo Jamie que se submeteu a uma influência masculina negativa tinha em casa um pai trabalhador, honesto, honrado e bondoso. Mas mesmo assim escolheu o caminho que terminaria com uma vida inocente. Destruiria sua própria vida e acabaria com a felicidade dos seus pais. A adolescência não nos dá respostas, mas levanta um debate importante sobre quem realmente está educando as crianças dessa geração. Garotos viciados em pornografia que objetificam as mulheres, meninos que estão expostos a ideias perigosas de influencers, pais que estão sempre muito ocupados para passarem tempo com os filhos, pais que nem sequer conhecem os filhos. Mas infelizmente o debate político e ideológico fez com que muitas pessoas perdessem a capacidade de apreciar a mensagem de uma boa história. E é isso que essa série é, uma história bem contada. Mas quando histórias são bem contadas, elas se tornam mais do que histórias. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa série. Você assistiu? Você entendeu a mensagem dessa forma ou você viu algo completamente diferente? Vamos conversar agora nos comentários. Um forte abraço e arrivederci. Rodolfo Abrantes. Nossa, pareceu mesmo. Caramba, como que você lembrou do Rodolfo Abrantes, cara? Meu Deus. Ah, gostei, tá? Principalmente ali da última parte, hein? Que ele fala. Viu, você que é incel é um potencial psicopata. Eu não concordo com a crítica como um todo, né? Com essa, no caso. Perfeita análise, não errou em nada. Uhum. Durante esse vídeo estava horrível. O cyberbullying simplesmente foi esquecido. Ah, então, ele esqueceu realmente do bullying que ela fez com ele, né? Sim, ele não abordou essa parte aí, né? Que ele era vítima de bullying dela. Sim, devia ter falado sobre isso.